Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui ao longo desses devocionais, desses dias, falando sobre os pontos do Sermão da Montanha. Eu gosto de voltar lá no início e dizer que quando Jesus falou o Sermão da Montanha, ele estava falando acerca da vida cristã que iniciaria logo em seguida à sua ressurreição. Naturalmente a igreja foi estabelecida quando ele morreu na cruz, e ele já nos preparava para viver no reino de Deus. Eu gosto de lembrar que o reino de Deus, ele não vem de forma aparente, ele não é um território demarcado, mas na verdade o reino de Deus está dentro de nós, é a vida cristã, é como nós vivemos o cristianismo. E ele ensinou muitas coisas. Se nós pegarmos com detalhes aqui o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, nós já formaríamos uma excelente igreja. É lógico que vem conhecimentos profundos depois disso, mas é que era a base da formação da igreja. O reino de Deus é a igreja, o reino de Deus é a nossa vida cristã, que nós já vivemos como cristianismo hoje. Então, o reino não é uma promessa só para depois, na vida eterna. E muita gente pega, quando Jesus fala do Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, e coloca as bem-aventuranças como uma coisa para o futuro. Não, isso tudo é presente. Isso eu preciso viver hoje, você precisa viver hoje. E nós precisamos saber uma coisa, ninguém precisa se preocupar com oração depois que nós chegarmos à vida eterna. A oração é para aqui, o jejum é para aqui. Esses detalhes todos que ele ensinou aqui é para nós vivermos no presente. Eu quero ler aqui no capítulo 6, no versículo 19 até o 21, mais um trecho do que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele disse assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus dá uma lição para nós de como devemos nos comportar diante o adquirir bens. Lá no Salmos tem um versículo que fala assim: se a vossa fazenda aumenta, não ponhais nela o coração. A expressão fazenda no Velho Testamento não está falando de terra, não está falando da glória de terra, está falando assim, se os seus bens, se as suas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Eu falo assim, olha, vocês não devem ajuntar tesouros na terra, vocês devem ajuntar tesouros no céu. Aqui na terra tudo é transitório, tudo é passageiro. Existem pessoas que elas gastam todo o seu tempo na busca de ajuntar tesouros, de guardar tesouros. A gente vê pessoas que são dominadas pela avareza. Às vezes somos criticados, os crentes são criticados, são chamados de bobos, porque o crente dá oferta, porque a maioria das nossas igrejas tem a prática de ser dizimista, e algumas não, mas a maioria são criticados porque as pessoas dizem o seguinte: por que dar dinheiro? A Bíblia diz que nós fazemos parte do reino de Deus. Existe um conceito diferente na nossa fé, existe uma visão diferente na nossa fé, e nós precisamos sentir prazer de investir nesse reino, no crescimento desse reino. Porque cada pessoa que nós conseguimos evangelizar e que nós trazemos para dentro desse reino, é menos uma alma que Satanás tem trazido escravizada. E eu não estou falando nada que não seja bíblico. E para que o reino de Deus cresça, é necessário que haja manutenção da obra, é necessário que haja a construção, sim, de templos. Alguns criticam isso, mas é necessário que haja, porque nem todo mundo consegue ser autodidata e servir a Deus. E preciso que haja investimento em trabalho de evangelismo, é preciso que haja investimento até na vida, para que as pessoas consigam viver uma vida agradável dentro da igreja. Porque já que o evangelho ele nos exige a renúncia, nós precisamos viver bem como cristãos. E para isso é necessário que haja investimento, é necessário que os pastores, que os líderes consigam fazer investimentos financeiros desse dinheiro, desse recurso que é trazido como ofertas à casa de Deus, para o bem-estar da comunidade a qual ele administra. Eu quero te falar uma coisa: Jesus fala, não juntei tesouros na terra.
Por que essa expressão? Porque tem muitas pessoas que estão muito mais preocupadas em juntar coisas nessa vida do que provavelmente servir a Deus. Ah, é pecado eu ter e adquirir bens? Não, não é pecado você adquirir bens. Não é pecado nenhuma pessoa enriquecer. Não é pecado. O problema é quando a gente coloca o coração nessas coisas. É quando a gente está tão preso a essas coisas, a gente é ligado a elas, que a gente desliga realmente do reino de Deus, ou se desliga da promessa de vida eterna. Então, eu quero lhe falar que Jesus vai dizer, não ajunte tesouro na terra. Toma cuidado com isso. Não é que algumas pessoas não vão ficar ricas. Eu conheço a história de um homem de Deus chamado Demos Shakarian, crente dos Estados Unidos. Não sei se ele ainda é vivo. Se tornou um homem muito rico com a sua família. Mas toda a riqueza deles era investida e convertida em benefícios espirituais. Eles bancavam cruzadas, bancavam grandes trabalhos evangelísticos, ganharam muitas almas com o dinheiro e com o recurso que eles possuíam. Aí nós viemos aqui e precisamos analisar o seguinte, só que não é todo mundo assim. Não é todo mundo que consegue prosperar na vida financeira e consiga ficar isento de estar preso a essas coisas, que consiga separar o tempo para servir a Deus, separar o tempo para viver com a família. Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Na verdade, a maioria se prende e se perde. O apóstolo Paulo falou assim, olha, que muitos, correndo atrás da riqueza, correndo atrás do dinheiro, enveredados nessa ambição, abandonaram a fé. Abandonar a fé é abandonar o reino, é abandonar a vida cristã. Abandonar a fé é abandonar a convicção de eternidade que nós temos e trocá-la por coisas temporais. Você nunca viu, quando uma pessoa morre, eles fazer o cortejo fúnebre e haver caminhões de mudança com móveis caros, chiques? Você não vê isso. Você não vê ninguém levar dinheiro, ninguém levar riqueza para o túmulo. Na verdade, enquanto mais amontoamos riqueza nessa vida, mais problemas deixamos para nossas famílias, deixamos para os nossos filhos, porque nem todas as famílias têm a estrutura de repartir uma herança. Às vezes, a herança se torna um divisor de famílias depois da morte dos pais, e essas famílias perdem totalmente a estrutura da sua existência. A Bíblia fala assim, não junteis tesouros na terra. Não é que eu não possa crescer financeiramente, não é que você não possa crescer financeiramente. A advertência de Jesus está no último versículo, fala assim, olha, onde estiver o tesouro do homem, aí estará o teu coração, o seu coração. Olha bem, se você tem feito algo para o reino de Deus, o teu coração está no reino. Se você tem plantado nessa vida para colher na vida eterna, você tem esperança de vida eterna. Eu encabulo que uma grande maioria dos cristãos eles têm um pavor da morte impressionante. Dizem que é um sentimento natural, porque Deus não fez o homem para morrer, então o homem nunca se conforma com a morte. Mas Deus também não fez o homem para pecar, e o homem se conformou com o pecado. Deus fez o homem para ser criaturas boas, mas o homem se enveredou para o lado do pecado e para o lado da perdição. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nós precisamos colocar o nosso coração na eternidade. Nós precisamos entender que isso aqui é uma passagem, isso aqui é um período, um tempo que nós vivemos. Se Deus prosperar você, não deixe os mais necessitados para trás. Não deixe de ter cuidado com as pessoas que não são tão abastados ou privilegiados como você. Se Deus te fez e te deu recursos na mão, Ele está querendo te usar como um canal de bênção para o crescimento do seu reino e da sua obra. Se você não consegue contribuir, se você não consegue ofertar, se você não consegue, de alguma forma, investir no reino de Deus, de pouco vale a tua riqueza e a tua prosperidade financeira. O cuidado de Deus é certo, tanto para uns quanto para os outros. Deus cuida dos seus. Deus, geralmente, Ele vai cuidar das pessoas. Você já pensou que alguém pode estar passando por uma provação, por uma dificuldade financeira ao seu redor? E Deus te fez uma pessoa mais abastada, mais controlada, te abriu portas, te deu trabalho, te deu condição financeira. E na hora que Deus te socorrer aquele que Ele prometeu cuidar, que Ele prometeu socorrer, Ele vai usar você para fazer isso.
Ele vai usar você para pegar daquele muito que você tem e repartir com quem não tem nada. Pare e pense nisso. Cuidado para nós não achar que o Evangelho é uma fonte de riqueza. Porque alguém prega isso por aí, que veio para a igreja, vai prosperar, vai ficar rico, vai virar empresário, as coisas vão se tornar diferentes, mas o pessoal está vendo muito mais as questões financeiras do que a questão da eternidade. Jesus falou assim, o reino de Deus não vem de forma aparente. O dia que aquela mulher lavou os pés de Jesus, Judas disse assim, esse perfume poderia ser vendido por 300 dinheiros e repartido com os pobres. Jesus falou assim, olha, vocês sempre terão pobre com vocês, eles nunca deixarão de existir. Vocês podem fazer bem aos pobres quando vocês quiserem. Eu não vou terminar o assunto, porque o meu assunto está aqui. Nunca vai deixar de existir pobre nesse mundo. Nenhuma política, nenhum conceito político vai conseguir acabar ou erradicar a pobreza. Ela sempre existirá. E se existirá a pobreza, também existirão as pessoas mais abastadas e ricas. Se Deus te escolheu para ser próspero financeiramente, lembre daqueles que estão vivendo uma vida miserável. Lembre que o reino de Deus precisa crescer e que Deus está muito mais preocupado com a salvação de almas do que com conceitos sociais. A briga social é nossa, a briga social é dos governos. Jesus diz assim, vem e prega o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho, a nossa missão é levar paz ao coração das pessoas através da mensagem da palavra de Deus. E eu quero que você pare e pense nisso. Onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Então, toma cuidado para você não juntar tesouros demais nessa terra e ter medo de sair daqui, ter medo de deixar isso aqui. A gente precisa ter tesouros nos céus. E juntar tesouro no céu é no Evangelho, é na pregação do Evangelho, é no trabalho cristão que nós juntamos tesouros nos céus. Pare e pense nisso. Coloca o teu coração na eternidade, coloca o teu coração no reino. Ame a obra de Deus, ame a promessa de eternidade que nós temos, ou seja, sendo arrebatados e passando pela experiência da morte, nós temos uma promessa de vida eterna além, que o mundo não tem, que o mundo não pode entender, que o mundo não pode compreender, mas nós compreendemos. Ele disse assim, olha, não junteis tesouros na terra, porque aqui os ladrões roubam, porque aqui a traça corrói. Era muito normal as pessoas terem riquezas baseadas em roupas, porque não era tão fácil o tecido como hoje. Mas a traça corroía, a traça destruía. Não ajunteis tesouros no céu. Ajunteis tesouros no céu onde não tem ladrões, onde não tem traça. Você pode ser rico para com Deus. E às vezes não ser rico para com os homens. Mas o que importa é que nós temos uma promessa de eternidade e nós devemos plantar lá. A Bíblia diz que quem dá para o pobre empresta para Deus. Que ajuda pessoas, quem investe no reino de Deus, está fazendo para Deus. E saiba de uma coisa, é isso que importa. Não prenda teu coração nessa vida, ainda que a sua fazenda aumentar. Não ponha nela o coração, não. Ponha o teu coração na vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.